Bom, instalação e operação, né? Aqui o ΔT é aplicado em evaporadores. O que é o ΔT no evaporador, gente? O ΔT aqui, ele é a diferença entre a temperatura interna da câmara, né? Então, por exemplo, tem uma câmara de congelados, geralmente menos 18, certo? E qual que é a temperatura de evaporação? Ela está mais baixa que a temperatura da sala. Então, como que a gente define esse ΔT? É a partir da umidade relativa. Como lembra que eu comentei aqui na nossa região, o produto já embalado, tudo certinho, tá? É estoque, né? Então aqui a gente trabalha numa média de 80%, 85%. Agora, se fosse um lugar, por exemplo, de câmara de armazém de doces, sementes, que não pode ter umidade, aí tem que trabalhar com uma umidade relativa bem baixa. E isso você vai fazer através desse ΔT. Então aquela câmara que a gente calculou, por exemplo, menos 18. Temperatura interna dela a gente calculou com menos 25, né? Usou menos 25. Então o ΔT foi mais ou menos 6, 7 graus, que vai manter essa temperatura de umidade aqui. Tá? Então esse é o ΔT no evaporador. Ok? Aqui posicionamento, né, de instalação. Alguém saberia me dizer qual que é a distância que o técnico tem que deixar do evaporador na parede aqui, ó? 15. Pode ser. Mas é um pouco acima, acho que é 20, se não me engano, aqui que é o espaço. Ó, para não esquecer mais, vai ser agora, você vai falar, poxa, era só isso mesmo? Ah, é a altura, vamos falar que isso aqui é o evaporador. É a altura do evaporador. Então aqui, ó, qual que é a altura dele? O MIGS, nós temos um ali no expositor, ali de baixo ali, ó. Tem mais ou menos 50 centímetros ali. É os 50 centímetros que você vai manter da distância da parede. Por que, Rodolfo? Por que essa regra? Porque aqui, ó, aqui a gente está soprando ar, certo? Aí o ar vai, faz a volta na câmara toda, volta. Essa mesma área de entrada do ar, eu tenho que ter de entrada do ar aqui na parte inferior. Se você pegar isso aqui e colocar muito perto, como que só nessa passagem pequena de ar vai passar tudo isso aqui de ar? Entendeu? Então, a regra é a altura do evaporador de distância da parede. E também dos produtos que estão armazenados, né? Eu já entrei em câmara de supermercado, já vi também, hora que abre a porta, quase que cai caixa na cabeça da gente já, né? Ou se não, você olha, o camarada foi lá e colocou um monte de caixas aqui, ó. Só tá aparecendo os 2 ventiladorzinhos lá, e olha lá ainda. Você acha que tá funcionando direito? Não vai. Mas por que eu perguntei? Porque eu fui na cama uma vez, fazer uma visita, e eu vi que não tinha nem 20 centímetros. O cara instalou bem. Então, vai. Eles não seguem a regra que tem que ser, entendeu? Vai dar problema. O evaporador vai ficar bloqueando de gelo. Isso, Ele não vai ter aquela flecha de ar que vai conseguir circular. Tem espaço, né? Então, a câmara fria, isso vocês têm que vender isso também, porque é até melhor, né? A câmara fria, as normas prescrevem que você utilize 70% do volume da câmara de produto. 30% dela tem que sobrar para passar o ar. Não é de 100% sem encheu. Abrir a porta e já cair caixa em cima aí. Como que vai funcionar? Não vai ter a troca de calor ideal, tá? Então, se você tiver alguma reclamação, algum momento aí, técnico ou consumidor final, falar, aqui o equipamento que você me vendeu não dá o rendimento. Então faz assim, ó. Me manda agora aí do jeito que tá lá. Me manda a foto do evaporador lá dentro da câmara e mede para mim a distância que está aqui. Olha, sem brincadeira, 80% dos casos é aí que você já vai matar. Porque já fechou tudo aqui de produto, não está circulando ar, ou o cara já colocou tudo aqui, fechou tudo isso aqui de caixa, não tem retorno para o ar. Por aí você já vai falar assim, ó, amigo, ajeita isso aqui, ó, põe para funcionar aí, deixa até amanhã. Se não tiver na temperatura até amanhã, aí você me liga de novo. Eu garanto que
80% dos casos já vão ser eliminados aí. Isso mesmo. Por isso que eu achei estranho, essa câmera tá muito entupida. Não, tem câmera aí que o pessoal acha que é igual coração de mãe, né? Vai, cabe mais um, vai mais, mas não é assim. Ó, o que eu comentei da flecha de ar, né? Então aqui são todos os modelos de evaporadores, desde o baixo perfil, médio, alto perfil e alto perfil, né? Olha só até onde ele vai alcançar lá. Então, poxa, Rodolfo, então você está me falando que eu só posso colocar o GS até 12 metros. Se eu tiver uma câmera de 20 metros, porém a altura, o pé direito dela é de 3 metros, eu não posso, eu já vou ter que pegar outro? Não, você pode. Só que aí você vai ter que pensar o quê? Poxa, até 3 metros o evaporador não vai chegar lá, então eu vou ter que dividir em 2 evaporadores. Eu vou colocar um desse lado e um lá do outro lado, né? Jogando o ar para o meio, para atender todo o perfil da câmara. Tá? Aqui, ó, alguns exemplos de instalação. Sempre instalar o evaporador voltado para a porta, né? Porque tem gente que fala, muito técnico, não, já faz 25 anos que eu faço assim e é assim que funciona. Tenho que virar eu tenho que pôr em cima da porta porque daí eu não perco o frio. Se eu jogar aqui o evaporador de frente para a porta, eu estou jogando o frio fora. Não, é o contrário. Aqui você está impedindo que entre ar quente, umidade, bactéria, tudo para dentro da câmara. Então, assim que é o correto, né? Nunca instalar o evaporador em cima da porta. É outro fator também que viu isso aí, bateu na foto, o cara, poxa, amigão, você instalou em cima da porta? Toda hora que abrir a porta, o que vai acontecer? O evaporador vai puxar tudo que está de ar quente e joga tudo lá para dentro da câmara, tudo no produto. Está errado. Tá? Aqui são exemplos das nossas caixas elétricas, tá, gente? Então, olha só como é um produto técnico, tá? Então, todos os nossos componentes elétricos são 100% normatizados, tá? Eu gosto de brincar que aqui não tem aqueles bornezinhos de ligar chuveiro, que no inverno a gente vê o bicho faiscando lá, tá? Imagina você tá lá numa câmara fria com umidade e tudo mais e dá uma falha elétrica, uma pane dessa aí. Pode dar um curto-circuito, pode dar um aterramento, uma descarga elétrica em alguém, que é muito perigoso, né? E até pode ser gerado um incêndio, né, por exemplo. Então, todos os nossos produtos são normatizados. Uma dica que eu dou para vocês, todos os nossos catálogos, nas últimas folhas, todos eles têm o diagrama de como que liga. Então, lá tem assim, ó, como que eu ligo o HD-HDL? Eu ponho aqui um disjuntor, aqui eu ponho um contador, tal. Por quê? Para não perder a garantia, tá? Porque tem muito técnico que não segue o que está lá, depois perde a garantia e fala, mas a Amipal não deu cobertura de garantia, mas você não seguiu o mínimo de requisito, tá? Então a gente dá essa dica aí para fazer os clientes verem o diagrama, tá? E só cortou esse acesso aí do site, o próprio técnico tem também. Tem, tá no celular. E assim, ó. É que às vezes é fácil, né? Hoje, todo mundo tem um celular. O técnico tá com o celular na mão ali, né? O acesso aos catálogos é tudo online, tá tudo na mão. Então, é muito fácil. Só não faz quem não quer. Os diferenciais. O que são os diferenciais, né, da Amipal em relação a todos esses produtos que a gente viu? Por exemplo, temos aí aplicações em câmaras, por exemplo, de salga de queijo. Né? Salga de queijo, o que tem lá dentro? Sal. O que a gente mais ouve falar em regiões do mar, né, perto da praia? A maresia. Né? O que a maresia faz num produto metálico? Ele agride, ele corrói, vai danificar todo o equipamento. Existem câmaras que é da mesma forma. Né? O cara está armazenando produto salgado lá, por exemplo, salga de queijo, como eu falei. Eu já vi equipamento durar 8 meses, 1 hora, 8 meses, 1 ano. Por quê? Tem tanto contaminante lá dentro, tanto sal,
que corroeu o evaporador inteiro. Né? Então fica aqui para vocês verem toda a linha de produto, inclusive o MIGS que vocês têm aí, ele pode ser fabricado em carenagem em inox, tubos com inox ao invés de cobre, o aletado, né, as aletas dele vai ser em alumínio ainda, mas ele vai receber uma proteção como uma espécie de um verniz. Então o equipamento ele é blindado para trabalhar em câmaras com muito contaminante. Tá? Então se tiver essa necessidade, lembre-se que a gente tem todos os modelos. Você vai selecionar aqui como a gente fez até agora. O único detalhe é que você vai falar, opa, mas não é o que eu tenho aqui na loja. Você vai passar lá para o comprador, ó, esse aqui eu preciso de um MIGS para ambiente agressivo. Então, o cliente quer de inox, tal, com proteção, e aí a gente vai fornecer para vocês dessa forma.